Boa noite a todos. Estamos juntos hoje, uma vez mais, na comemoração dos 85 anos da nossa Escola Jesus Cristo. E eu me lembro uma carta de Paulo aos Romanos que rogava que eles obedecessem às autoridades. E Paulo dizia: a quem respeito, respeito, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. E assim, nós queremos hoje não só manifestar o nosso respeito, o nosso tributo de gratidão e, acima de tudo, a honra que tivemos, tendo conhecido e recebido essas 3 almas que vieram ao mundo no início do século, junto com outros grandes reveladores do alto, para intensificar a preparação do nosso Brasil, a fim de que ele se transformasse realmente no Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Entre tantos espíritos missionários reencarnados no Brasil, queremos falar de 3 espíritos a quem somos todos muito gratos. Eu, especialmente, muito grata a Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, que foi meu pai nessa vida e foi quem me induziu, acima de tudo, a amar a humanidade. Também o Francisco Cândido Xavier. Esse a gente nem tem muito a falar, porque as obras dele falam por ele, e mais que isso, é muito conhecida a vida de Chico Xavier, de todos nós espíritas. Esses missionários reencarnaram no Brasil e eles não começaram agora no cristianismo. Eram espíritos que começaram logo depois da ida de Jesus para a vida maior. Eles iniciaram o seu trabalho, abraçaram com muita força o cristianismo e saíram a semear. Eles estiveram em Campos dos Goitacazes, eles estiveram na Escola Jesus Cristo. Os 2 Franciscos, o Cândido Xavier e o Peixoto Lins, trouxeram na sua bagagem várias formas de manifestações mediúnicas para intensificar essa ligação com o alto e trazer ao homem da terra a certeza da vida além da morte. O mais novo deles era o professor Clóvis Tavares, que também, por seus méritos, seus conhecimentos do Evangelho, trouxe grande contribuição para o Espiritismo no Brasil. Trouxe o seu conhecimento do Evangelho de Jesus. 3 tarefeiros diferentes, com tarefas diferentes na Terra e com diferentes dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé. E a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar. Essa é uma carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 8 a 10, que fala
nesses dons, nesses grupos que vêm à Terra e que cada um traz o seu dom específico que já vem desenvolvendo há muitos séculos, no caso aqui, há milênios. Chico recebeu o dom da palavra de sabedoria. A sabedoria perpassa por um conhecimento mais amplo, até das vidas passadas, da vida presente e da futura. Chico era um poço de sabedoria. Clóvis trouxe para nós o dom dos seus conhecimentos, e eram muitos os conhecimentos do professor Clóvis, uma alma muito culta e muito dedicada à leitura e ao trabalho. Peixotinho acolheu o dom de ser um médium através de quem os espíritos curavam o corpo e a alma. E, através de Chico, as pessoas eram curadas do corpo e da alma também, porque Chico, só o olhar de Chico, a presença de Chico, já promovia milagres no ambiente. Assim, cada qual na sua tarefa, esses valorosos espíritos serviram a Cristo na Terra. Recentemente, Clóvis trabalhou na mediunidade intelectiva de inspiração e devia ter uma intuição também muito grande. E ele abria uma conexão com o alto através das suas palestras inspiradíssimas. O grande orador que eu conheci nessa vida. E essas palestras esclareciam, consolavam, educavam, porque ele deixava falar o seu coração amante de Jesus Cristo aos corações que ouviam ávidos por uma verdade que os alimentasse, o espírito faminto de boas novas, o espírito desidratado por falta da água viva de que Jesus nos falou. Também seus livros elucidavam os homens sofridos dessa época de tão grandes transformações. Eu eduquei meus filhos com a obra do professor Clóvis, que escreveu muito para a criança, pensou no ser humano como mestre que era, lá no seu nascedouro, e escreveu obras infantis que meus filhos adoravam. Esses livros elucidavam as pessoas, operavam transformações, e interessante observar que eles vieram certinho, numa diferença de 5 anos uns dos outros. Peixotinho era o mais velho, nasceu em 1905, Chico Xavier em 1915, e Clóvis em 1910, e Clóvis Tavares em 1915. Então, 5 anos de diferença de um para o outro. O número 5, simbolicamente, indica totalidade. E creio que eles trabalharam para isso, para uma totalidade do Evangelho sobre a Terra. Peixotinho cedia o ectoplasma para materializações de espírito que, ao mesmo tempo em que provavam a plenitude da vida após a morte, operavam curas maravilhosas. Operavam com instrumentos trazidos do alto e materializados pelo ectoplasma dele, instrumentos até então desconhecidos na Terra. E os espíritos, além disso, delicadamente nos ofereciam flores
flores, perfumes, pedras lindas trazidas de outros lugares do mundo. Então, todos vieram para sensibilizar o homem. Isso só se opera com muita compreensão, delicadeza e respeito. E isso nós encontramos nesses 3 vultos grandiosos. Nós temos o registro de um tomógrafo, que aqui na minha casa se operavam instrumentos desconhecidos aqui na Terra. Tomografia computadorizada em 1952, quando o tomógrafo só chegou à Terra em 70, no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então, esses casos de tratamento e de cura, porque ele só trabalhava para curar, para o bem-estar das pessoas, tem um caso de Nair, lá do Rio de Janeiro, morava no Meier, na rua Coração de Maria, e ela chegou aqui com câncer de pâncreas, já em estado avançado. Essa mulher deve ter morrido agora há uns 6 anos atrás. Viveu desde esse tempo, teve ainda um filho com quem ela tinha um resgate, nasceu, teve um acidente de parto e ficou tetraplégico, o José, querido José, a quem Chico ia visitar quando estava no Rio. Apanhava um táxi escondidinho de todo mundo. 6 da manhã ele batia na porta, ia ver José, amigo dele de Emanuel, de quem ele dizia que seria, depois de desencarnado, uma borboleta de luz. Então, são casos, são histórias que a gente acumula da passagem dessas criaturas na Terra. Tem um caso interessante de Peixotinho também, que se deu em Pedro Leopoldo, e que Chico, esse fato até nos foi contado por um outro amigo a quem Chico narrou, de uma moça que Chico pediu a papai para ela assistir a reunião, e papai e Chico não tinham nem que pedir um ao outro, eles já se entendiam mentalmente. E ela tinha perdido o pai e ela foi à reunião. Eu não lembro se foi o pai ou a mãe. E Sheila traz um presente para ela, enrolado em papel de presente, tudo, e entrega a ela. E mais tarde, quando ela abriu o presente, ela chorava muito de emoção, porque era uma cruz feita no artesanato que um bisavô dela fazia ainda na Itália, era uma família de italianos. E ela, ao final, quando o pai morreu, ela colocou a cruz sobre o peito do pai. E não é que Sheila trouxe essa cruz de volta para ela? Quer dizer, um caso assim raro de consolo, de esperança, do uso da mediunidade para sustentar os outros corações humanos na Terra. Então, esse amparo aos pobres e aos obsediados também foi uma prática comum a esses 3 espíritos. 3 nomes redentores em suas missões. Não seria mera coincidência terem os 3 nascidos no interior de seus estados de origem? Não, foi opção. Em seus portos de chegada, viveram os 3 na simplicidade, na observação constante da natureza, pródiga sempre, e dos homens, na convivência com homens simples, singelos do campo, os 3. Pedro Leopoldo, Pacatuba e São Sebastião, aqui na cidade de Campos dos Goitacazes.
Então, mais tarde, eles se encontrariam. O contato com Chico era feito naquela época através de cartas tão usuais, tão boas, trazia, né, naquele papel a energia da mão que a tocou. E hoje nós perdemos um pouco essa comunicação mais energética, eu acho, né? Então, o contato de Chico era feito por cartas, essas correspondências ativavam, e à luz desses dois médiuns e trabalhadores, e fortaleciam o coração desses obreiros também. As cartas iam e vinham de Pedro Leopoldo para a casa de Clóvis Tavares e para a casa de Peixotinho. Na minha casa, essas cartas de Chico eram guardadas numa caixa grande, uma lata de biscoito, que eram lindas as latas de biscoitos naquele tempo. E meu pai guardava uma caixa grande, as cartinhas de Chico ali. Eu me lembro até de um cartão de Natal que Chico mandou. Na época, éramos 5 filhos. E ele botou, eram 6 filhos. As 2 menores não eram nascidas. E Chico colocou uma igrejinha lá no alto de um monte e 5 crianças subindo o morro e botou os nossos nomes, das 5 meninas. E escreveu assim: o Jarbas já está lá dentro, que era o meu irmão, que se chamava Gilbert, mas ele sempre o chamou de Jarbas. Eu nunca soube por quê, né? Então, esses 3 missionários de Cristo, fortes na perseverança, fiéis em seus mandatos recebidos do alto, serenos em suas palavras ao mundo, até porque, diz André Luiz, o lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. E eles vieram justamente para abrir o portal das estrelas aos homens aqui na Terra. Eles vieram para que os homens fitassem um caminho novo. Também interessante que eu achei é que os 3 escolheram não só nascer no interior, mas também nascer em berços católicos. Isso me impressionou, porque eles vieram do interior, eles vieram em berços católicos, e eles vieram cada um trazendo os seus tijolos diferentes, para fortalecer a obra de construção da melhoria dos homens. E todos usaram a mesma argamassa feita das lições do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos de Kardec. Fidelidade a Jesus e a Kardec formam os grandes exemplos que nós buscamos seguir hoje. Edificaram muito, cada qual no seu setor de trabalho, respeitando e honrando o trabalho um dos outros, como fizeram, a seu tempo, os primeiros mestres da doutrina espírita na França do século XIX. Gabriel Delaune, Leon Denis e Allan Kardec trabalharam em postos diferentes, mas cada qual com sua meta, com seus instrumentos de trabalho que já trouxeram do alto, os seus valores específicos, as suas personalidades, os conhecimentos diferenciados para cumprir a tarefa aqui na Terra. Mas o espírito era o mesmo. Chico foi sempre uma ponte para os céus.
e Peixotinho e Clóvis Tavares transitavam bem à vontade por ela, calçados com as sandálias da humildade e na mão um achote do respeito. Assim caminharam esses 3 grandes peregrinos de Cristo aqui na terra. Quem os guiou? Chico teve Emanuel, e na terra recebeu o amparo do casal Peralva e de Joviano, que foi o chefe dele no Ministério da Agricultura. Clóvis teve em Nina, lá no alto, recebia dela o amparo. E aqui na terra tinha o padre Émile Destouches. E Peixotinho teve a filha Araci, que morrera com 1 ano e 4 meses de idade, e aqui na terra encontrou Viana de Carvalho. Dizem, eu ouvia no meu tempo, que eu, jovenzinha, convivia com pessoas expoentes da doutrina espírita no Brasil, já idosos, e eu ouvia muito dizer que Viana de Carvalho foi o maior tribuno espírita do Brasil. Não conheci, né? Mas e ele tinha uma tarefa semelhante com a de meu pai, que, homenageando Viana de Carvalho, eu homenageio todos os militares que são transferidos, e os militares espíritas, e que por onde passam se dedicam à tarefa de organizar templos espíritas pelo Brasil. Viana de Carvalho foi um desses, era major do Exército. Então, esse Viana de Carvalho se dispôs a ajudar meu pai, e minha mãe foi o outro esteio dele. Então, Viana de Carvalho, meu pai teve uma letargia, um fenômeno que ele ficou como morto durante 22 horas, e de repente ele surge sai do caixão em pleno velório e acorda para a vida. E Viana de Carvalho leu isso nos jornais e foi buscar o jovem que precisava de amparo. Meu avô, muito católico, não deixou ele fazer o passe magnético na casa dele. E ele apanhou meu pai e levou para o grupo espírita dele, onde hoje funciona a Federação Espírita do Estado do Ceará. Então, essas pessoas que não esperavam bater a porta, que sabia que a dor estava à porta de alguém e ia em socorro dessa criatura. Então, a minha família deve muito nosso tributo de gratidão aqui nessa hora ao Major Viana de Carvalho. E foram todos 3 muito amparados pelos anjos de Cristo, que trabalhavam na difusão da doutrina nesse país, que seria um dia o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Virtudes, eles detinham muitas, mas algumas eram assim, mais perfeitamente visíveis, né? Fortes naquele espírito. Clóvis Tavares honrava a disciplina, que pode ser que tenha aprendido com Emanuel também, como Chico, em outras eras. Peixotinho era a mansidão em pessoa, era o típico pacificador. Ninguém vinha a ele para falar mal de outro, porque ele tinha um jeito de desfazer aquela intriga. Ele sempre dizia: não entendo, você está falando isso, mas fulano falou tão bem de você, você vem aqui para falar mal dele. Papai tinha essa, com muito carinho, com muito jeitinho, que ele era muito delicado. E Chico era tudo, era
o máximo da compaixão, da misericórdia, que o mundo admirava. Era um espanto a misericórdia no coração de Chico. 3 vultos do espiritismo do Brasil que passaram um dia por Campos dos Goitacazes e estiveram na escola Jesus Cristo. E eu os conheci. E nós que nascemos antes, os conhecemos e muito aprendemos com esses vultos. Também o ponto que eles receberam, o berço que eles receberam, foram berços católicos. E, por isso, naturalmente, os 3 vieram da Igreja Católica. Peixotinho frequentou seminário por anos e era considerado um rebelde no seminário, porque ele não entendia as injustiças sociais tão sérias no Nordeste sofredor daquela época. Ele era menino, pré-adolescente, e não conseguia entender esse Deus que a igreja lhe pregava. E ele exigia a explicação dos padres, os instrutores dele. Ele não entendia como é que aqueles coronéis tão cruéis lá no Nordeste podiam ter tanto poder sobre os pobres e analfabetos, os demitidos da vida, no dizer de Paulo Freire. Então, aquilo causava uma certa indignação em Peixotinho. E era muito castigado com muitas penitências para pagar esse pecado de querer decifrar os mistérios de Deus e os dogmas da igreja, que não deviam ser discutidos. Um dia ele fugiu de lá e foi buscar respostas na vida. Foi nessa fase que eclodiu sua mediunidade e foi aí que os espíritos o encaminharam a Viana de Carvalho. Peixotinho e Clóvis têm em comum esses mesmos ideais de justiça na Terra. Clóvis amparou-se no seu ideário na política estudantil, né, para colaborar com a libertação desses oprimidos. E Peixotinho faz o caminho contrário, é tão engraçado. Peixotinho se ampara nas Forças Armadas. E porque pobre, né? Isso depois de trabalhar nos seringais da Amazônia. Então, ele se ampara nas Forças Armadas porque, vindo para o Rio, era a opção que ele tinha a fazer para sobreviver. E esse caminho que ele fez era realmente o caminho dele. Mas todos traziam em comum, além da busca de justiça, os ouvidos atentos ao ensinamento de Cristo, né? Chico Xavier também pagou muita penitência por escrever poemas e receber coisas do outro mundo e por ver também, era clarividente. Então eram médiuns ostensivos esses 2, com tarefas na doutrina. E Clóvis se preparava para a grande missão dele, enquanto esses estavam começando a vida já com maior compreensão. Clóvis deixava de brincar com as crianças para se ajoelhar no oratório, no seu quarto, e orar. Foi coroinha aos 10 anos de idade e teve por orientador um padre, né? Então, eles tinham esse mesmo ideal de libertação e fazem caminhos diferentes, mas os ouvidos eram muito atentos, os ouvidos espirituais deles 3
eram limpos o bastante para registrarem e aceitarem um convite de Jesus. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. E eles renunciaram, e eles tomaram a sua cruz e eles seguiram os passos de Cristo. Renunciaram a si mesmos, trabalharam com humildade, aceitaram o sacrifício a que todo servidor do Evangelho deve se submeter para falar em nome de Jesus. Foi Paulo quem nos falou de seu ministério, muito trabalho, de muito mais ele sofreu em prisões, em açoites, em perigo de morte muitas vezes, fustigado com varas, apedrejado, em naufrágio 3 vezes. E Paulo vai elencando os sacrifícios feitos para servir a Jesus. Porque servir a Jesus é com sacrifício. Quando Pedro disse a Jesus sobre a crucificação, que isso nunca aconteceria com ele, Jesus disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas dos céus, mas das coisas dos homens. Não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Os homens é que não suportam sacrifícios. Então, o reino de Deus para se instalar na terra, vai demandar muitos sacrifícios dos que vêm nos acenar com as alvoradas desse reino. E Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E assim, isso mesmo, eles foram cordeiros embaixadores, como diz Emanuel. Discípulos de Jesus têm que desenvolver a imprescindível humildade, a necessária renúncia e o imenso senso de responsabilidade, além de devotamento e de amor. Assim, eles suportam a incompreensão dos próprios companheiros de jornada e sofrem calúnias, intrigas, humilhações, difamações, que tudo isso formam o chicote moral com que os servidores de Cristo é sacrificado aqui na terra. Quantas vezes eu vi minha mãe chorar pelos verbos atrozes de tantas almas cujos corpos foram curados graças à mediunidade de Peixotinho. Mas esses 3 vultos aceitaram o convite e saíram a divulgar os preceitos cristãos. A devoção a Jesus não comporta medo. Muitas dores eles sofreram. Meu pai sofreu a dor da morte de minha irmã Araci, bem novinha, e isso intensificou-lhe a fé no coração. Clóvis, a dor da partida de Nina, e ele, jovem ainda, enamorado, e com 20 anos começa o seu trabalho e funda a nossa escola. Que prodígio de alma! A dor da morte da mãe, Maria João de Deus, inicia Chico na mediunidade sem que ele nem soubesse disso na época, o que era isso. O compromisso com Jesus, quando começou? Interessante, vem de longe. Clóvis aparece no livro 50 anos depois, na personalidade de Rúfio Propércio. Narra nosso amigo Flávio Moça Tavares, filho do professor Clóvis,
que na primeira visita de Dr. Rômulo à escola, ele declarou que visitava o amigo que o havia, em outra época, trazido de volta a Jesus. Dr. Rômulo se referia à visita de Rúfio à sua casa e falava de seu primeiro contato com o cristianismo que o levou de volta à sua filha desaparecida, Célia Lúcius, em época de muito preconceito, muita ignorância. Euvídio Lúcio expulsou Célia de casa. E nessa hora que ele encontra o caminho de Cristo através de Rúfio, que é o Clóvis Tavares, ele muda o seu roteiro de vida. Isso, gente, 50 anos depois da morte de Cristo, no início da propagação do Evangelho de Jesus, Clóvis Tavares já estava comprometido com ele e já falava dele aos mais desesperados e tristes naquele momento. Então ele encaminha Rúfio Propércio, Rúfio Propércio encaminha Euvídio Lúcio, né, ao Cristo e diz: caro Euvídio, depois de tão longa separação, surpreende-te a minha fortaleza moral ante as hecatombes dolorosas da existência. Devo explicar-te o porquê da minha resignação e serenidade. É que hoje abandonei nossas crenças inexpressivas para apegar-me a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Hoje compreendo melhor a vida e os sofrimentos neste mundo. Somente nos tesouros do ensino cristão encontrei a força indispensável à compreensão da dor e do destino. Só Jesus, com sua lição de piedade e misericórdia, pode salvar-nos do abismo de nossas angústias profundas para uma vida melhor que não comporta os enganos, as desilusões amargas da terra. E nesse momento ele convida Euvídio Lúcio a assistir reuniões cristãs, convite a que Euvídio imediatamente aceita e muda o rumo de sua trágica história. Imaginemos Clóvis, que já aceitou esse convite, e outros, aquele convite de Jesus também, feito aos pescadores, na hora que ele convoca os seus discípulos, e que Jesus lhes diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E Clóvis foi um grande pescador de homens. Chico e Peixotinho foram grandes pescadores de almas. Como fizeram esses pescadores que largaram as redes, Clóvis Tavares, nessa vida atual, deixou a sua rede tecida de ideais justos, mas menores do que os ideais de Cristo, e segue Jesus, tecendo com seu verbo nobre uma rede de luz em defesa do Evangelho como base do ideário cristão aqui na Terra. Peixotinho também, 200 anos após Cristo, já abrigava, já amparava os cristãos perseguidos, colocava na sua casa. E no livro Ave Cristo, nós encontramos uma descrição dele como Lúcio Agripa, e ele vai amparar Lívia, que fora cegada pela maldade de seus perseguidores e estava com um menininho cuja mãe havia morrido. O menino tocava cítara e Lívia cantava para esmolar, para sobreviver.
até que um cristão a encaminha a esse padeiro chamado Lúcio Agripa, e que era o Peixotinho. E diz o texto de Emmanuel em Ave Cristo: guiada por Exupério, Lívia compareceu à frente do grande benfeitor Lúcio Agripa, que se dispunha a ouvi-la e a auxiliá-la. Lúcio Agripa exteriorizava a beleza moral dos primeiros cristãos da antiguidade, olhos plácidos a fulgurarem na face rugosa, os cabelos encanecidos emprestavam prateada moldura ao seu semblante. Este, depois de escutá-la, falou sem afetação: minha filha, julgo razoável esclarecer-te quanto à nossa posição em nossa casa. Noutro tempo, retínhamos numerosos escravos e não éramos felizes, mas depois que Domícia e eu aceitamos Jesus por mestre, nossos hábitos foram renovados, os cativos foram libertos e nossos costumes foram simplificados. A fortuna em dinheiro fugiu de nossa casa. Todavia, a felicidade passou a morar conosco como talento celestial. Somos hoje tão pobres quanto aqueles servidores que nos auxiliam em nossa fábrica de pão. Lívia, feliz por encontrar um pouso para ela e para Quinto Celso, que seria aqui no Brasil, mais recentemente, Dr. Bezerra de Menezes, e por poder educar Quinto Celso na necessária disciplina cristã. Assim ele cresceria honradamente. Aqui nessa vida, Peixotinho continuou com esse hábito de abrigar as criaturas dentro da nossa casa quando as dificuldades as açoitavam. E eu me lembro da carta de Paulo: e não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. E realmente, Lúcio Agripa e sua esposa Domícia hospedaram esses dois anjos. Assim é que Peixotinho criou mesmo esse hábito de hospedar em casa. E eles todos tiveram uma luta muito grande na educação de novos espíritos que se acolheram em seus lares, né? Trabalho duro para sustento da prole, juntamente com o trabalho espírita, sem parar suas tarefas. Eu parei para criar filho. Não, todos criaram os filhos dentro da doutrina e do Evangelho de Jesus. Eles tinham o dever de expandir essa verdade e eles começaram pelo próprio berço. Eu ouvi há um tempo atrás uma jovem que perdeu uma filhinha se lastimar-se muito da mãe, que era espírita e nunca a educou dentro da doutrina espírita, e ela precisava aprender de repente o que era o espiritismo para se consolar diante de uma perda tão grande. Então não deu o essencial, que é o Evangelho no lar. Chico conviveu com a orfandade desde 5 anos, orfandade pobreza, e os muitos sofrimentos que a madrasta lhe impingia, como todos sabemos, e começou a prover também o seu sustento e o da sua grande família, formada pelos filhos de sua mãe, Maria João de Deus, e pelos filhos de Cidália. E ainda convivendo com a mediunidade e suas dolorosas implicações. Peixotinho também ficou órfão com 1 ano de idade e foi criado por tios solteiros
que criavam outros primos que também haviam ficado órfãos. Como Chico, ele não teve acesso a maiores culturas formais. Fez-se militar, de artilharia de costa, e vivia mudando de estado, de cidade. Assim, nós saímos de Santos, vínhamos para Macaé, daí saímos para Santa Catarina. Então, foi uma vida meio nômade, mas com os exemplos de Viana de Carvalho, para onde ele ia, ele abria um posto de receituário homeopático e havia ali o atendimento às dores dos homens. Teve 9 filhos e criou muitos outros filhos de outras pessoas. Chorou a saudade da sua primeira filha. Essa é uma dor imensa, é uma dor que custa muito a passar. Clóvis teve uma infância menos turbulenta. Profissionalmente, dedicou-se ao magistério, foi grande professor, educou gerações. Também cuidou de muitas outras crianças, além dos seus 5 filhos, que ele encaminhou ao Evangelho. Fundou a Casa da Criança, amparou muitas dessas crianças sem o regaço confortável de um lar. Recebeu os seus 5 espíritos, e os conduziu junto com sua querida Hilda. Chorou também a saudade de seu filho Carlinhos. Como vimos, cada um apanhou a sua cruz, colocou no ombro, não arrastaram as suas cruzes, ergueram-se para sustentá-las e, sem parar a tarefa cristã que vieram desenvolver, falaram de Jesus e dos seus exemplos a todos. Como se encontraram? Peixotinho morava em Santos em 1948 e foi ao Rio, e lá ficou sabendo que os companheiros dele iam fazer uma viagem a Pedro Leopoldo e se inseriu, e aí ele conheceu Chico. E trocavam cartas afetuosas. Tem uma carta que eu achei assim pequena, achei a carta estranha, porque ele se assinava com o carinho de sua mãezinha. Ele teria sido mãe de meu pai. E ele dizia sempre para papai nas cartas: estou com tanta saudade de Nina, Aroeira e de Sheila. Quando é que você vem a Pedro Leopoldo? Chico era tão humilde, tão diferente de nós humanos, porque ele era tão bom que queria partilhar tudo. E assim, ele dizia que quando Peixotinho estava lá, ele não via os espíritos sozinhos. Ele via o que todo mundo via, quer dizer, a necessidade que ele tinha de se igualar a todas as pessoas. Isso é grandioso demais para o entendimento da maioria, Ele, além de receber o carinho, a mão na cabeça, o afago, o beijo de Sheila, de Nina, ele via com todos o que todo mundo estava vendo. Então, são lembranças. Eu hoje estou aqui desfiando algumas lembranças dessas 3 almas. A ligação de Peixotinho-Clóvis veio mais tarde e foi através de Maria Amélia Ribeiro de Castro, uma mulher de muita cultura, a maior oradora de evangelho que eu escutei, e aprendi muito com ela, como aprendi muito com Clóvis, como aprendi muito com Peixotinho e muito com a vida de Chico Xavier. E Maria Amélia foi para o Espiritismo também, depois de uma dor muito grande, e ela dirigia a casa das meninas da Escola Jesus Cristo, Lar das Meninas. E ela foi ao Rio, viu minha mãe com uma infecção renal muito grande,
E nós, a Casa do Exército não desocupou, era para papai ter ido sozinho para o Rio, para o Forte São João, e mamãe não deixava ele vir sozinho por causa da mediunidade. Ela era o anjo da guarda dele. E aí nós ficamos numa casinha em Oswaldo Cruz, do senhor Inácio, que era um trabalhador do grupo André Luiz, nos acolheu em 2 cômodos. Éramos 5 meninas e um menino. Então, esse carinho de Maria Amélia trouxe mamãe aqui para a fazenda, e foi aqui que ela conheceu, e papai se aposentou aqui, desistiu de chegar a major, que já estava próximo à promoção, para ficar em Campos, porque aqui em Campos ele teria para as filhas, para os filhos, uma orientação evangélica para a doutrina espírita, na doutrina espírita, graças à visão magnânima de Clóvis Tavares. Então ele renuncia a dinheiro mais uma vez, como ele fez lá quando era Lúcio Agripa. Ele renuncia à promoção e fica em Campos pelo encaminhamento das suas filhas. Passaram para nós esses valores. Hoje, Clóvis deve estar feliz vendo seu filho na condução da nossa escola. Ele merece essa felicidade. Peixotinho também se alegra com os trabalhos de suas filhas na seara espírita, todas com a mão forte no trabalho. Estudávamos o Evangelho todo dia na nossa casa. Era impossível abaixar as nossas mãos. Chico Xavier, o amigo dos dois, a ponte de todos nós para os céus. E nesse trabalho, a compaixão ressalta em todos eles. 3 almas libertas dos valores da terra e já focadas nos valores dos céus. A religião desses 3 homens foi o amor. Sem preconceito, Peixotinho e Bebe entravam em casas de profissionais do sexo para ampará-las. Chico também orava com essas criaturas. Clóvis Tavares hoje colabora conosco na Associação Irmãos da Solidariedade, que também recebe criaturas dessa mesma área de trabalho. Os 3 foram desprendidos. Missionários, 3 missionários, passaram por Campos dos Goitacazes, passaram pela nossa escola Jesus Cristo e com certeza continuam lá, amparando e auxiliando os diretores de nossa casa a conduzir bem os seus trabalhos. Ide e pregai, expulsai demônio, curai enfermos. Foi a ordem de Jesus. Pregando, Clóvis curava as almas e estas curavam os corpos. Peixotinho levou a reunião até um mendigo que encontrou na rua com elefantias e com as pernas em feridas abertas, e curou com uma única reunião, contra tudo e contra todos, que ninguém queria que ele entrasse com aquele mendigo numa sala fechada, temendo infecção. Chico curava, como curou até com a saliva, as pernas do filho da sua madrinha Ritinha, mas ele preferia curar mesmo, era com um abraço. Assim se completaram na tarefa de revelar ao mundo a vida soberana do espírito, sofrendo a represália de espíritos inferiores. Então, hoje, nós louvamos e agradecemos a Deus por não nos abandonar no caos dessa hora.
agradecendo a Deus nesses 85 anos de aniversário da nossa escola, em que temos uma festa tão diferente, sem o nosso coral cantando no salão cheio, sem as criancinhas da nossa evangelização cantando para nós os cânticos doces aprendidos na Escola Jesus Cristo. São os nossos passarinhos puros a cantar. Não teremos isso nesse aniversário da escola. Não haverá abraços à saída do templo. Não visitaremos o Museu de Ciro, tão bem cuidado por Rosilene e por Benjamin. Mas louvamos a Deus como pudermos e onde estivermos, que nos recolheu ignorantes e nos aguçou a procura de Jesus, colocando no nosso caminho essas 3 almas. Agradeço a Deus a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, e de falar sobre esses 3 honrados espíritos que vieram do alto para adiantar nossos passos no rumo do amor. A mansidão, a misericórdia e a disciplina caridosa passaram por Campos um dia, passaram pela nossa escola Jesus Cristo. A caridade fez morada em nossos corações, dentro daquela casa santa. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo, como diz Paulo, nosso tributo a esses libertadores. Boa noite. Obrigada.